grande prazer te receber aqui no meu perfil no Instagram pra gente falar sobre esteatose. Eu sei que é um assunto que você foca bastante, né, no teu dia a dia, na prática diária. Você tem bastante conteúdo, é bem legal o teu conteúdo também aqui no Instagram. E vamos lá falar sobre medicamentos para esteatose. Você trabalha em Palmas, né? Isso, eu fiz uma transição de carreira, né. Eu morava no Pará, e aí por questões de marido mesmo, a gente acabou se mudando para o Tocantins. Apesar de que eu sou do Tocantins, eu sou de Araguaína, mas a gente acabou regressando para Palmas, que tem um mercado maravilhoso. Aqui no estado a gente só tem 4 hepatologistas. É. Aham. Olha só, a hepatologia é uma especialidade que é escassa, assim, no Brasil como um todo. Nós somos pouco mais de 600 hepatologistas, estavam colocando ali no grupo do SBH para o Brasil todo, isso é bem pouco, né? Mas vamos lá, então, dar informação. Uma coisa muito importante para quem está nos assistindo é que todas as informações que a gente vai dar aqui não são informações pessoais ou informações que nós achamos, é tudo baseado em conteúdo científico, de consensos das sociedades. Então, é isso que a gente vai falar aqui, não é o que a gente acha, né? Mas a gente concorda, obviamente, porque a gente está nesse lado científico, né? Perfeito. Então vamos lá, então vamos falar sobre esteatose. Teve recém o dia, o NASH Day, né, que é o Dia Internacional de Conscientização da Doença Hepática Esteatótica, até porque é realmente um problema de saúde pública mundial. E a gente tem 30% ou mais até, né, mas na América Latina, tá me escutando bem, Natália? Eu tô, gente, é porque eu sou meio cega, e Ah, aí eu não coloquei a lente, aí eu me esforcei aqui para ler o que estava escrevendo. ai, gente, 30% das pessoas da América Latina têm doença hepática esteatótica. Então, Natália, eu vou te perguntar para começar a falar um pouco para nós sobre o que é essa esteatose, né? Rapidinho, para a gente focar. Comentei aqui que eu só vou responder, nós só vamos responder perguntas relacionadas ao tratamento medicamentoso, porque é muito amplo o conteúdo. A gente Sim, pode ficar falando aqui o dia inteiro, né? horas, né. Doença hepática esteatótica. É. Então, a gente. O que é a esteatose que a gente vai falar agora, rapidamente, assim, só para o pessoal que não está muito acostumado. Raquel, primeiro quero te agradecer pelo prazer de estar aqui. Realmente é um prazer estar voltando agora até para o mundo das lives, me inspirando em você, você é uma inspiração para mim. Então, muito legal estar aqui de volta. Acho que as lives elas têm muito a acrescentar. Então, vamos lá. A esteatose hepática, para a população geral, é a famosa gordura no fígado. Então, a gordura no fígado, de forma geral, ela tem duas causas principais, né? Ou associada ao excesso de bebida, então, quando a gente fala ali de um paciente que faz uma ingesta de álcool aumentada, pode gerar uma doença hepática gordurosa alcoólica, mas hoje eu creio que o nosso foco maior é do outro lado, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, é daquele paciente que tem gordura no fígado, mas não faz uso excessivo de álcool, né? E aí, muita gente sempre se pergunta, o que é uso excessivo de álcool? Gente, primeiro que a Raquel concorda que não existe um número seguro do quanto você pode beber. Mas, de forma geral, mulheres toleram menos do que homens, né? Então, a gente deixa ali de 2 a 4 doses semana, mas não orienta isso, e inclusive a OMS fala, não tem dose segura de álcool para ser ingerida. Então, esse paciente que tem sobrepeso, obesidade, aumento de circunferência abdominal, diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, alteração de perfil lipídico, vai lá fazer um exame de imagem e aparece gordura no fígado. Essa é a famosa esteatose hepática, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Que a gente tem um nomezinho especial, que a gente fala uma sigla MESLOD agora, né? Certo? Que é a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Então, indo no hepatologista, a gente consegue diferenciar com a história clínica se a grande parte dos pacientes tem até componente misto, né? Metabólico, que é como de gordura corporal, uso de bebida alcoólica, mas a gente consegue diferenciar na história clínica, no exame físico, qual o componente principal. E hoje a gente vai falar da metabólica, na Sei. gordura corporal. E é importante tudo isso que você falou e lembrar que a gente pode ter um peso corporal normal e ter esteatose por acúmulo de gordura corporal. É o conhecido falso e magro, né? Se a gente vai fazer composição Perfeita. corporal, tem acúmulo de gordura visceral, tem acúmulo de gordura no fígado.
Hã, então vamos lá. Quando a gente recebe um paciente com esteatose, primeiro eu vou pular um pouquinho a nossa ordem ali, mas assim, eu acho que é bom a gente falar o que que não ajuda de medicamento, né. Porque tem, água com limão, chá verde que perguntam bastante, até eu fiz um post essa semana sobre chá verde, Bom, bom. silimarina, sei lá mais o que, né. Então assim, o que que não ajuda na esteatose em termos medicamentosos, assim, que isso eu acho que é bem importante. Sim. De forma geral, eu acho que a vida do hepatologista é mais falar o que não funciona do que o que realmente funciona, né. Porque é tanta gente e eu sempre gosto de falar até do ponto de vista comercial da coisa. É tanta gente querendo vender um milagre, é tanta gente querendo vender uma solução, que eles pegam um comprimido, enfia farinha e fala que vai melhorar. E é impressionante, eu não sei se você tem essa impressão, Raquel, que às vezes trabalhando com a elastografia no consultório, quando os pacientes se assustam muito com o resultado, ele muda o estilo de vida. Então é aquele paciente que em 4 semanas, é impressionante, em 4 semanas, ele vai estar melhor, independente de medicação. Isso não quer dizer que a gente não faz medicação, porque é o nosso foco hoje é até falar sobre isso. Mas a gente quer falar que o pilar principal é mudança do estilo de vida que a gente vai trabalhar aqui. Então, falando do que não funciona, gente, e aqui, quando a gente fala que não funciona, eu sempre explico para os pacientes que é exatamente o que a Raquel falou, não é a minha opinião, não é a opinião dela, não é a opinião de alguém. A gente, para falar que algo funciona para fígado, toda vez que a gente começa um artigo falando sobre medicação para fígado, fala, precisa melhorar a inflamação, precisa melhorar a fibrose, precisa não piorar a fibrose. E como é que eles sabem que uma medicação melhora de forma geral? Quando você compara pessoas que fizeram aquilo com pessoas que fizeram placebo. Placebo, gente, é pílula de farinha, né? E aí, quando se compara biópsia, e a gente utiliza muito o Fibroscan também de comparação nos trabalhos, o paciente que fez a medicação, ele tem que ter melhorado. Se ele não melhorou no Fibroscan ou na biópsia, a gente não pode falar que isso melhorou. Não foi porque caiu o TGO e TGP que o paciente melhorou se não tem confirmação de biópsia. E isso é um ponto que bate muito na questão da silimarina, porque existem trabalhos que falam que a silimarina faz cair TGO e TGP. Só que isso o hepatologista já tem com muita clareza. TGO e TGP é um marcador ainda muito sensível. Então, ele não serve ainda para a gente rastrear a inflamação, ele não serve para a gente definir a inflamação. E o que eles viram com a silimarina? Que você utilizando, você compara a biópsia posterior e, apesar de ter caído TGO e TGP, não houve melhora em biópsia. Então, não é recomendado. Ah, mas eu melhorei. Ah, mas eu me senti melhor. Opinião, infelizmente, não é evidência científica, ou felizmente, né? Então, a gente não pode se basear nesses achismos. Então, silimarina não funciona. Aquelas outras medicações sintomáticas, que a gente não pode citar os nomes comerciais, que compra em flaconetes em farmácias, não funcionam. Não existe evidência de que algum chá ajude a melhorar a gordura no fígado. Inclusive, eu acho que vale até um parêntese para a gente trabalhar aqui, que existem vários chás que fazem muito mal para o fígado. O hepatologista, a gente vive andando quase com um caderninho de bolso, com e-book, com todos os chás que não se deve fazer. E resumindo, na dúvida, não faça um chá, porque em vez de ajudar ele, pode realmente piorar. Dentro desse contexto é bem importante o seguinte, todos esses medicamentos, como a silimarina ou até esses produtos comerciais vendidos como para o fígado, muitas vezes contêm substâncias que melhoram a digestão da pessoa. E popularmente é conhecido aqueles sintomas assim, eu comi alguma coisa, estou com estufamento, tô com náusea, vômito, dor de cabeça, às vezes até enxaqueca relacionado a algum desencadeada por alimento, é conhecido como crise do fígado, ataque do fígado. Então as pessoas vão lá fazer um exame porque estão com esses sintomas, descobrem gordura no fígado, acham que os sintomas é disso, usam um digestivo, melhorou os sintomas, acham que o fígado está melhorando, mas é uma coisa, outra coisa, né? Então é isso. É verdade. É exatamente isso. Então é muito importante assim, água com limão funciona? Não funciona, não tem nenhum. Lógico isso. A silimarina, que é um remédio muito prescrito, inclusive a nossa experiência é a seguinte, o paciente chega
na unidade básica de saúde, muitas vezes, tem elevação de enzimas hepáticas. O primeiro medicamento prescrito, antes de investigar até a causa, que tem várias causas de lesões hepáticas, já dá silimarina e todos os compostos que contém esse produto, porque, teoricamente, ele até tem um racional que pudesse funcionar. Em estudos experimentais em animais, até funcionou mais, não só com enzimas, mas com o humano não sabe nada. Então, a gente não usa, não é barato. Não é barato. Nossa, isso é um ponto bem interessante, porque como eu nunca prescrevi, né, eu sempre achei que, como era uma medicação amplamente prescrita, era uma medicação barata. Aí, eu acho que há 1 ano, 2 anos atrás, eu fui verificar e não é, gente, não é um remédio barato. E é um remédio que não tem evidência, né? E aí a gente, como hepatologista, sempre se questiona por que essa ampla prescrição. É muito fácil Realmente. a gente convencer alguém quando a gente dá promessa milagrosa, né? Todo mundo quer perder gordura no fígado, não quer fazer atividade física, não quer mudar de dieta. Então, a gente quer sempre o mais fácil, né? Então, se eu te digo, ó, vai tomar esse remedinho, vou te dar, e você vai perder tua gordura no fígado e tudo vai ficar bem, a pessoa vai acreditar, né? E Exatamente isso é um dos nossos papéis hoje aqui falar. Se a gente for pensar em alguma coisa que pode realmente ajudar, o que não é considerado um medicamento é o café, né? Então, o café a gente sabe que tem um benefício realmente na doença hepática esteatótica, melhora a inflamação, né? Nesse contexto. E tanto café cafeinado quanto descafeinado. Então, isso é algo que a gente até estimula, claro. Que aqueles pacientes que têm ansiedade, que têm hipertensão, que têm arritmia cardíaca, eles têm que cuidar com o consumo do café. Mas fora isso, a gente pode recomendar, né? Umas 3 a 4 xícaras de café por dia, 2 a 4, né? Que isso melhoraria, né? Seria algo interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta, Raquel. Lá no Pará eu não via tanto, mas aqui no Tocantins eu já vejo bem mais. Você já viu prescrição de metadoxil para fígado? Não é muito, que nem silimarina. É que nem silimarina. É a mesma coisa. Também tem um benefício teórico. Eu até vou te dizer que eu desconheço estudos sobre metadoxil em animais, que nem a silimarina. Eu acho que foi muito mais amplamente estudada. Mas tem, mas nem citam, né? Até no consenso europeu que saiu agora de tratamento de doença hepática esteatótica, eles nem falam do metadoxil, mas citam a silimarina que não funciona, né? Mas o metadoxil eles nem colocam. Uma coisa importante dos chás que tu falou, um dos remédios muito prescritos pelos chamados naturalistas, enfim, fitoterapeutas, para o fígado ou para a digestão, é a espinheira santa. A espinheira santa é uma das mais hepatotóxicas, né? Então, isso melhorar vai piorar. Então, não tome espinheira santa. Inclusive, antigamente, eu não contraindicava boldo. Muita gente chegava no consultório fazendo boldo e assim, não, tudo bem. Só que eu não sei se você chegou a ver, saiu um trabalho de lesão hepática associada a boldo. Então, o boldo tem aquela questão das interações medicamentosas, né? Muito importante que o boldo ela realmente tenha algumas alterações de interação. Mas esse trabalho de toxicidade hepática ao boldo eu não vi. Pois saiu. Enfim, é recente. Eu acho que quem postou ele foi até... Você sabe o que é o Marlone de Campinas? Ele gosta bastante. Sim, é super bom. Ele tava postando... Bem legal, bem legal. E aí ele postou esse do boldo. Eu falei, nossa... Até o boldo, que antigamente eu não... Agora tá proibido também o boldo. É isso aí. E o que mais que eu te comentar em relação a isso? Então, a gente só tem que ter uma palhinha antes de a gente começar a fazer. Tem algumas perguntas, eu vou deixar as perguntas para o final, tá? Chega, bate umas 8h30 e eu começo a chamar as perguntas do pessoal ao vivo e a gente vai respondendo. Sim. Mas, dentro desse contexto aí de uso de fitoterápicos, medicamentos naturais, então a gente sempre comenta. Medicamento natural é medicamento. Como qualquer medicamento pode até ter seus efeitos benéficos, que muitas vezes a gente não sabe como estimar, não sabe se eles não são estudados de forma adequada, então a gente sabe a dose, não sabe nada, né? Quantas vezes tem que usar, etc. Qual a concentração daquilo, porque o chá pode ser mais concentrado ou menos concentrado, e tem seus efeitos adversos também. Não tem nada na vida que só tenha efeito bom. Então é uma coisa muito, muito importante, porque as pessoas vão usar medicamento natural porque mal não vai fazer. Mas pode fazer mal, né? Pode fazer mal. Então, é uma coisa importante.
Bom, e sobre, então, os medicamentos para esteatose? E aí, Natália, a gente tem ou não tem medicamento aprovado para tratamento da esteatose, esteatohepatite? Talvez valha a pena a gente comentar um pouquinho quando que a gente pensa em dar medicamento, Tá, o que é esteatose, o que é esteatohepatite, qual que é a diferença entre elas, né? Porque, perfeito, perfeito. Eu sempre costumo falar que são fases do fígado, né? E eu acho que a forma do paciente ele mais identificar isso é perguntando assim: você come fígado? Você já viu um fígado quando você vai fazer? Ele é bem vermelho, ele é bem mole. Isso é um fígado saudável. Nosso fígado tem que ser do mesmo jeito, vermelho, mole, saudável, sem aquele aspecto gorduroso. Quando o paciente vem aí com a síndrome metabólica, por isso agora a gente fala em MESOD, né? MEFOD, as nomenclaturas vêm mudando, às vezes é até difícil a gente aderir à nova, quando adere à nova já tem outra chegando, mas esse paciente, ele começa a ter um acúmulo de gordura intrahepática. O que é acúmulo de gordura intrahepática? O fígado ele é formado de células que são os hepatócitos. E aí, gente, quando começa uma desorganização, seja alimentar, seja sedentarismo, ganho de peso, alteração de glicemia, eu começo a formar células de gordura e eu começo a depositar essa gordura no fígado. Gordura no fígado não tem como a gente afirmar se é inocente, se não é inocente, no sentido de, através de um ultrassom, você falar, não tem problema. Esse que é o grande desafio até do hepatologista. E um mito que existe muito grande é, eu tenho esteatose de grau 1, tô tranquilo. Quando chegar no grau 2 e no grau 3 é que eu vou tratar. E, gente, não existe relação significativa de falar assim, o grau 1 ele é mais tranquilo que o grau 3, ou o grau 3 é pior do que o grau 1. Isso, na verdade, são achados de imagem. E aí tem a gordura, e o que eu sempre falo? Gordura a longo prazo, ela começa a gerar inflamação. E aí essa inflamação é o que nós começamos a chamar de esteatohepatite. Então você sai de uma fase só de gordura, que é a esteatose hepática, começa a ter inflamação, por isso esteatohepatite, o IT do esteatohepatite, que se não tratada é o nosso grande calo do hepatologista, tem risco de progressão para cirrose, né? Risco de progressão para fibrose. Então, entender onde o paciente está, inclusive nesse processo, é muito importante, porque muitas vezes é a nossa indicação de tratamento medicamentoso, porque o não medicamentoso sempre vai existir, independente se esteatose, se esteatohepatite, se fibrose, se cirrose. Perfeito. E aí, o pessoal está perguntando bastante em relação à elastografia, em relação à medição de gordura hepática pelo FibroScan. Então, é isso que você comentou há pouco também, alguns minutos atrás, sobre que eu venho de uma época da hepatologia, mas bem mais tempo. Então, assim, é impressionante como a elastografia hepática, e eu tenho FibroScan, assim como você, né? Mudou totalmente a visão do hepatologista e totalmente o acompanhamento. A gente sente o paciente muito mais na mão, né? Então, assim, eu sou fã, assim, do FibroScan ou das elastografias, mas o FibroScan é que é o mais antigo dos métodos. E é o que eu tenho experiência, então a gente tem sim como acompanhar esse paciente através da elastografia, a gente consegue medir grau de rigidez hepática, que, claro, tem componente de inflamação, de quantidade de gordura hepática, de fibrose. Mas a gente consegue perceber se está melhorando ou não, né? Então, aquilo que tu falou nos estudos, ainda pedem biópsia para ver se não tem mais inflamação hepática, mas existe na prática clínica, por ser um método invasivo, a gente acaba acompanhando mesmo com elastografia hepática, Perfeito. com FibroScan, e claro, aqueles casos que a gente suspeita de alguma outra doença associada, que as coisas não estão fechando, né, com a avaliação laboratorial e de imagem com FibroScan, com a elastografia, a gente biopsia. É isso mesmo. E sabe que tem pessoas perguntando bastante, então vamos direto para os medicamentos, né? Estão me perguntando bastante sobre vitamina E, STEP, que na verdade é um nome que nos perguntaram aqui no chat. STEP, na verdade, é um nome comercial da vitamina E, né? Um dos aspectos. E vitamina E, você usa ou não usa? Isso é bastante discutível na hepatologia, né? Mas, enfim, tu usa ou não usa vitamina E na tua prática? Então, eu não usava, agora eu uso.
Porque eu acho que no final das contas, o que que acontece? Eu pegava muito esteatohepatite do paciente MAFLD. E esse paciente eu acabava optando por outras opções que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aí o que que acontece? Hoje eu tenho pegado muito mais Lean NASH, que é o paciente que a Raquel falou no início da nossa live, que é a gordura no fígado do magro. Nesse paciente, se ele não for diabético, se ele não for cirrótico, se não tiver histórico de câncer de próstata assim muito próximo, eu tenho feito STEP também. Eu falei STEP, né? Eu tenho feito a vitamina E. Tenho feito. Eu concordo contigo, eu prescrevo vitamina E também, é bastante controverso. Nosso consenso, até dentro dessa questão de indicação de medicamentos, tem um consenso que foi publicado no passado, aqui do Brasil, que incluiu 3 sociedades: Sociedade Brasileira de Patologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, que é a BESO. Então, as 3 sociedades fizeram um consenso. E lá eles colocam a vitamina E pode ser usada nesse contexto que você falou. Então, não diabéticos. Eles nem falam do câncer de próstata, a gente fica com o pé atrás. Tem se questionado se aumenta o risco ou não, mas a gente acaba não querendo usar. Nos pacientes que têm elevação de enzimas hepáticas, que a gente pode acompanhar se eles vão responder ou não. E é um medicamento interessante. Mas lembrando também, a mesma coisa que eu falei em relação a outros medicamentos naturais que a gente sabe que não são prescritos, que não devem ser prescritos, e são. A vitamina E é outra coisa que a gente vê. O paciente chegou com uma elevação de enzimas hepáticas antes de investigar a causa, está dando vitamina E. Então, isso Perfeito. não, né? A gente não tem. É isso mesmo. É exatamente isso. E eu acho que a gente precisa até bater num ponto, até antes de entrar na medicação, que é, gente, o tratamento de gordura do fígado, o tratamento de esteatose hepática, você tem que ter certeza que é esteatose hepática. Por quê? Porque muitas vezes o paciente abre com um quadro de aumento de TGO e TGP, alteração de imagem, vamos colocar em uma esteatose leve, moderada ou até acentuada, e na verdade não é esteatose. É por isso que tem que passar. Aliás, não é que não é esteatose. É esteatose, mas é uma esteatose secundária a outra coisa. A outra coisa. Então, a gente precisa investigar para ter certeza que é. Então, tem que coletar a sorologia, tem que fazer investigação se as coisas não estão batendo ali na frente. Por isso que não adianta prescrever vitamina E para todo mundo, essas medicações para todo mundo, porque senão a gente acaba subtratando muita gente, né? E deixando doenças que são graves passarem despercebidas. Isso é muito importante. Sempre comento o seguinte com o paciente: esteatose, como eu comentei, 30% estimado da América Latina tem esteatose. Se eu pego todo mundo que tem esteatose, é em torno de 20% das pessoas que têm inflamação no fígado por essa esteatose. Então, se eu pego algo muito prevalente, também é muito comum ter inflamação que não seja relacionada à esteatose, seja outra doença hepática associada. Então, é extremamente importante investigar outras causas de lesão hepática. E chega a ser engraçado até, porque eu peguei 2 casos recentes, um atrás do outro, sempre vem em pares, né? Pacientes que têm elevação de enzimas hepáticas, têm esteatose, sendo tratado na unidade básica por esteatose, e eles tinham hepatite B. Ninguém pediu marcador de hepatite viral e nem teste rápido. Acaba sendo assim completamente, que é a primeira coisa que a gente pede, né? Primeira coisa que a gente pede qualquer elevação de enzimas hepáticas, vê se não tem hepatite B e hepatite C. Então, 2 hepatites B com carga viral super alta, então realmente a elevação das enzimas hepáticas era hepatite B. Então, é extremamente importante isso. Por isso que é importante consultar com o hepatologista, né? Perfeito. Então, fica aquela coisa. Vamos falar dos medicamentos, então. Depois eu vou passar para as perguntas. Eu acho que a nossa live vai ser bem mais. A gente vai começar com qual medicação? Então, assim, primeiro recado que a gente está repetindo algumas vezes durante a live, vale. Não tem nada que substitua a medida comportamental. Então, atividade física regular, a qualidade alimentar e perda de peso. A gente não vai entrar em detalhes disso, porque senão é outra live, né? É outra live. Comportamentais do esteatose. E pioglitazona, que é um remédio usado também para diabetes, enfim. Usa, não usa? O que você me fala da pioglitazona? É outro ponto polêmico, né? Que eu ia falar que antigamente eu não prescrevia, mas, inclusive com o consenso que a gente teve ano passado,
é uma medicação que eu tenho reavaliado, porque antigamente era medicação do diabético, né? Eu fazia pílula pro diabético que eu não conseguia passar para os steps seguintes. Eu tentava uma pílula, pedia ali um ecocardiograma antes de começar a pílula, conversava com o paciente sobre o risco, né, de um discreto ganho de peso. As mulheres avaliava a questão da densitometria e prescrevia, não tanto. Hoje eu prescrevo mais, porque hoje a gente já tem estudos falando, inclusive, sobre a utilização de PIL em paciente não diabético. Então, eu tenho utilizado PIL com uma frequência bem maior do que eu utilizava e, inclusive, tendo bons resultados mesmo. Eu tenho uma, claro, tenho uma impressão muito boa da pioglitazona, tá? Então é algo assim, que no consenso europeu eles querem abandonar a pioglitazona, né? Mas é uma realidade totalmente diferente. A gente até tem tido algumas discussões no próprio nosso grupo, né? Da Da SBH. Sociedade Brasileira de Hepatologia. Mas a pioglitazona, inclusive, nesse consenso, coloca ali que tem, inclusive, né, benefício em melhorar a esteatohepatite e melhorar a fibrose. Não é um remédio aprovado para esteatohepatite. Aliás, a gente vai comentar, só tem um remédio aprovado no mundo para esteatohepatite, extremamente polêmico, mas enfim, é o único que a gente tem aprovado. Mas a gente tem diversos medicamentos, então a vitamina E tem alguns benefícios, a pioglitazona tem benefícios, então pode ser usada. Qual o melhor remédio para cada paciente? Quem vai definir é o hepatologista com o paciente, né? Depende, assim, ó, do perfil de cada paciente, depende também de quanto que esse paciente pode investir na medicação em termos financeiros, que também isso a gente leva em consideração. Sim. Mas é isso aí, um remédio que tem alguns para-efeitos que dão um certo desconforto, como um certo ganho de peso no início do tratamento. Uma pessoa que quer perder peso, mas a gente tem que saber que esse ganho de peso é por retenção de água e não é por acúmulo de gordura corporal, né? Mas dá um certo desconforto. Eu acho até interessante você falar algo que eu sempre bato muito com os meus pacientes. Não existe, de forma geral, um melhor remédio. Existe o melhor remédio para você. E quando a gente fala o melhor remédio para o paciente, isso também tem que ser levado em consideração questão de custo financeiro de medicação. Eu falo brincando que hoje em dia o tratamento de obesidade, sobrepeso, é um tratamento elitista, porque as medicações não são baratas. Muitas vezes são um investimento necessário, que a gente tenta dosar a questão do custo-benefício, mas é um tratamento ainda elitista. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. O mais importante é comecem uma medicação que vocês vão conseguir finalizar o tratamento. Por que eu estou falando isso? Eu tinha um paciente que fazia mundos e fundos para comprar, digamos, uma sema que a gente vai conversar. Em 2 meses não tinha mais condição de manter o tratamento. E aí parava o tratamento e não voltava no retorno. Acho que pode falar, seria o próximo remédio que eu ia perguntar, justamente. É a semaglutida, que é tão conhecida, aquela da injeção que a gente usa para perda de peso, que as pessoas estão comprando que nem água, né? Até a gente fala que se alguém puder investir em ações que... Invista na sema. Porque assim é algo que qualquer um vai lá e quer comprar para perder 2, 3 quilos para ficar bem, para botar biquíni no verão, entendeu? Que é totalmente fora de contexto. Mas enfim, a semaglutida, então, que é esse remédio da canetinha, né? Que é tão falado, tão usado. Como é que tá na tua prática? Tem usado, então é caro, né? Então tem que ter realmente poder aquisitivo para conseguir usar, né? Eu vou te falar que eu sou fã número 1 da semaglutida, né? E é engraçado porque acaba que hoje em dia a sema vem sendo muito super utilizada. Só que quanto mais ela é estudada, mais a gente vem acompanhando os estudos de melhora em todos os órgãos. Agora, melhora óssea com sema, melhora de função renal, melhora de desfecho cardiológico. E para fígado é a mesma coisa, né? No sentido de, a sema, a gente eu tenho um resultado muito bom em consultório, obviamente associado à perda de peso. Só que a sema é uma medicação que ela demonstrou melhora de inflamação independente da perda de peso. Então, ela é uma medicação super interessante na nossa prática. Eu fazia muito injetável. Hoje em dia, inclusive por custo financeiro, tenho conseguido fazer via oral, que é o Ribelzius, e tenho tido bons resultados também. Mas é uma medicação que eu tenho empregado bastante no consultório. E você, por aí?
Também, mas eu acho que é meio consensual isso, né? Para quem usa. Eu não sei, eu tenho a impressão que o injetável, minha impressão, acaba sendo mais efetivo, que tu consegue mudar a dose de forma mais adequada. Mas, enfim, Eu, eu, eu também, eu vou até fazer uma observação, eu também tinha muito essa impressão, né? Até porque o Ribel's a gente só consegue ajustar a cada 30 dias. Só que eu tinha muita dificuldade, Raquel, na progressão de dose, na progressão para dose otimizada da medicação. Custo financeiro mesmo, sabe? Porque entendi. quando a gente vai ali para 1 miligrama, dobra o custo da medicação, né? E aí fica aquele valor. E aí agora, a Sema via oral, eles estão vendendo em combo. Então a gente consegue chegar à dose otimizada num valor que seria metade do custo da injetável. E eu tenho tido bons resultados. É uma medicação que eu não fazia tanto, fazia mais, ainda faço mais o Ozempic, principalmente pela aderência do paciente. Ele tem uma facilidade de aderir a fazer a medicação uma vez na semana do que tomar um comprimido em jejum todo dia de manhã. Então, mas eu tenho começado a prescrever, sim, o oral e o resultado tem sido muito bom também. E é só assim frisando que a semaglutida, que tem esses dois nomes comerciais, que é o Ozempic e o Rybelsus, o oral e o subcutâneo, mas ela deve ser usada apenas para os pacientes que têm obesidade e sobrepeso, né? Então, Sim. naqueles pacientes que a gente comentou, aqueles falsos magros, os magros com esteatose, a gente não usaria. Não. Não tem benefício. E o que os estudos mostram, e que ela ainda não foi aprovada para tratamento de esteatohepatite, é que ela não mostrou melhora de fibrose. Isso. Ela só mostrou que não piora. Porque um grande Isso. medo que se tem sempre quando perde peso rápido é que essa perda rápida de peso possa piorar a fibrose, a cicatriz hepática. Então, mostrou que não piora. Então, ela é segura para ser usada. Mas eu acredito, a gente acredita, como comunidade médica geral, que é questão de tempo, né? É questão de aumentar o número de anos que a gente acumular experiência da semaglutida, que a gente vai encontrar esse resultado, né? Perfeito. Então, Bom, não sei se mais algum. Aí vem os medicamentos novos, né? Então, em março desse ano, deu um bam, assim, recebia, deve ter sido um monte de mensagens do paciente querendo usar um novo medicamento que foi aprovado pelo órgão americano, o FDA, para tratamento de esteatohepatite, o primeiro medicamento aprovado, que na verdade é um medicamento assim que foi uma surpresa para todo mundo, sim. tão rápido. O estudo, nem na metade do estudo, tá? Mas que mostrou uns resultados bastante interessantes, né? A gente tem que ver ainda segurança a longo prazo, que é esse resmetirom que a gente não tem nem no Brasil e que a gente tem um custo extremamente elevado, né, para importar esse medicamento e com bastante questionamento, como é que tu me fala do resmetirom? Eu não tenho experiência nenhuma, né? Nem vou prescrever e acho que tem outros medicamentos que estão chegando aí que talvez sejam mais interessantes que o resmetirom, que é o Resdifra, né? Lá fora, pelo menos. Assim, o trabalho é super otimista, né? A gente se empolga lendo, porque para patologista a gente tem poucas medicações com melhora de fibrose. Aliás, não tem, né? Vem aí uma medicação que realmente promete essa melhora. Só que eu acho que a questão do custo financeiro é algo que pesa. Eu não tenho experiência, não prescrevi e não planejo prescrever no momento. Acho que tem uma questão de segurança que a gente precisa avaliar melhor. E eu também acredito, não sei se você tem essa impressão, que a gente tem tido os resultados tão bons com o que a gente tem disponível hoje, quando o paciente adere ao tratamento, mudança do estilo de vida, alguma medicação ajustada, que eu ainda não acho proporcional eu ter que importar uma medicação no custo que está para ter esse resultado ainda sem níveis de segurança tão bem estabelecidos. Creio que vem aí nos próximos, quem sabe, 3, 5 anos, mas ainda não é uma realidade que cabe, na minha prática, pelo menos. E tem o resmetirom aí, tem um que também tem vários estudos, que é a tirzepatida, que vem assim com uma força muito grande para tratamento de diabetes, para obesidade, perde peso semelhante, o percentual de perda de peso semelhante é o equiparável à cirurgia bariátrica. Isso. Então, vem aí com uma força muito grande, talvez seja mais interessante do que o resmetirom, e o custo é bem menor também, se a gente fosse importar.
Mas isso que tu falou, eu acho que a minha opinião pessoal mesmo, é que agora é pessoal, mas é o que a gente vê, assim, o cenário, né, que muito medicamento aí sendo estudado, nos próximos 5 anos a gente vai ter uma chuva de novos medicamentos para tratamento de esteatohepatite, e, então a gente vê isso com bons olhos, e que assim, o que a gente precisa mesmo é o seguinte, tipo que nem tem diabéticos hoje que não aderem medicamento, que a medida comportamental, e aí estão tomando remédio, estão usando e conseguem ficar bem controlados, porque o diabético não é tão horrível assim, né? Tá. E isso para esteatohepatite falta, né? Porque aqueles que não aderem, eles não conseguem melhorar, eles têm que mudar hoje o comportamento. Claro que eu quero que a pessoa sempre mude, mas isso acaba sendo limitações do ser humano às vezes. Então, se a gente tiver algum remédio, tipo que a gente tem os antidiabéticos hoje, que são extremamente potentes, mesmo que a pessoa não fica tão à risca assim, as recomendações melhoram, é isso que a gente está também procurando um novo medicamento para tratamento de esteatohepatite. E a gente está chegando lá, né? Porque a gente, que eu digo, toda a comunidade científica, né? Eu tô, assim, eu acho que se tem uma coisa que a gente está esperando é começar o IGOV no Brasil e a tirzepatida, porque o resultado é absurdo, né? Eu falo assim, eu nem consigo imaginar o tratamento da esteatose há 20 anos atrás. Era dieta e atividade física. Hoje a nossa realidade vem mudando absurdamente, né? Há 20 anos a gente nem sabia que a esteatose era tão complicada. Há 20 anos a gente estava preocupada com a hepatite C. A hepatite C não É verdade. tinha cura, mas era a custas de um tratamento extremamente pesado, com muitos efeitos adversos. O percentual de cura era 20, 40% no máximo, dependendo do genótipo. Então, ninguém Outra realidade. então, até tem gente falando nesses últimos congressos aí, que hoje a fase que a gente está nas pesquisas para esteatohepatite, para esteatose, é muito equiparável a 20 anos atrás que a gente tinha para hepatite C, que é aquele montaréu de medicamentos que a gente não sabe o que vai vingar, o que não vai vingar, mas que tem muita esperança seguindo aí pela frente, né? Eu vou olhar aqui, não sei se tem mais alguma coisa em termos assim que tu queira falar de algum remédio. Ó, estão perguntando aqui, Fignar é um remédio bom? Não, entra na... Ai, gente. Não, e o Fignar, não sei você, mas a gente vive recebendo aqui. Deixa eu dar uma dica para quem está assistindo essa live. Se aparecer uma propaganda de medicação na tua rede social, não presta. Não presta. Se ele tem um Instagram da medicação, acabou, não tem. E geralmente a Nossa. pessoa está vendendo remédio, né? Exatamente. Estão perguntando do Stablish, que é a pioglitazona, que a gente já comentou, né? Depois vai ficar gravado aqui A vitamina E, a gente também falou. Olha, essa eu acho que é boa para você responder. Pode Qual? continuar tomando chimarrão. Pois é. Sabe que essa pergunta é uma pergunta capciosa, porque eu não sei responder exatamente, tá? Eu vou te dizer que aqui no Sul, a gente tem esse hábito de tomar chimarrão diário, tá? E eu não proíbo os meus pacientes de tomar chimarrão, não tem nenhum estudo que comprove que cause hepatotoxicidade. Mas a gente tem alguns relatos de toxicidade por erva mate. Então, até teve um artigo publicado de um caso que foi tipo desses profissionais, não sei se jesuítas, alguém da religião, que foi missioneiro, que foi lá para os Estados Unidos e que tomava o tererê, que é tipo um chimarrão frio com erva mate, que fez toxicidade hepática, que eles relacionaram à erva mate. Aí tem um monte de estudos mostrando que depende do tipo da erva mate, como é que é natural e qual que são as substâncias que tem ali. Então, eu vou te dizer assim, tem alguns pacientes que aí a gente faz toda a investigação hepática, que tem elevação de enzimas hepáticas. E aí, do biopsia, tem aqueles achados totalmente inespecíficos que eu corto o chimarrão e às vezes melhor, né? Então, eu tenho umas certas dúvidas, acho que tem risco de toxicidade hepática, mas em princípio eu não corto o chimarrão das pessoas mais pela questão do hábito mesmo, enfim. Acho que é algo raro acontecer, mas Concordo. Perguntaram se boca amarga é fígado, mas acho que a gente ficou que ia ficar nas medicações, né? A boca amarga não tem a relação com o fígado, apesar de ser popularmente conhecido como tal, tá? Quem tem cirrose, assim, avançada,
paciente mal, que tem cefalopatia, pode ter um hálito característico, a gente sabe que é o odor hepático, assim, né? Mas fora isso, não. Carne Vinagre de Mariana. maçã. Ai, pulei. Eu li a de cima. Vinagre de maçã em jejum não tem evidência. Cardo Mariana tem risco de toxicidade hepática. Chimarrão, você já respondeu. Step, respondemos que é a vitamina E. Quanto tempo de elastografia para verificar a diminuição de gordura? Acho que vale até a pena a gente programar uma outra live só de elastografia, porque é um assunto bem interessante. Mas você costuma repetir com quanto tempo? 6 meses? Eu faço um ano. Eu não faço em 6 meses, mas eu acho que no mínimo 6 meses para dar de intervalo para ver se melhora, né? 6 meses tá um ano, mas eu faço um ano. Deixa eu dizer que eu faço um ano, mas é pelo curso, para os pacientes, enfim, mas eu faço um ano. Mas eu acho que no mínimo 6 meses, né? Perfeito. Eu acho que muita coisa a gente conversar com o paciente, né? Porque qual que é o risco da elastografia? Nenhum, né? A única questão é o custo da elastografia, que ainda é pouco acessível no nosso meio. Então, é um exame caro, que é caro não só para o paciente, mas para nós também manter o aparelho, né? É um aparelho muito caro, a calibragem da sonda é caro, né? Vale a pena, porque eu não consigo imaginar fazer patologia hoje sem ter um FibroScan, elastografia para acompanhar esses pacientes. Assim, é incompatível, assim, eu acho, a gente fazer uma boa prática hepatológica sem esse acompanhamento, né? Perfeito. Então, a gente sempre muito mais seguro. Mas é um exame caro. Então, conversa, o paciente, não, mas eu quero repetir, a gente repete, não tem problema nenhum. Ou a gente também, até por curiosidade, o paciente aderiu super bem às medidas comportamentais, perdeu seus 10% de peso corporal, quer ver como é que tá, repetir. Mas acho que é pouco efetivo ser um intervalo menor que 6 meses, né? Sim, perfeito. Tenho diagnóstico de CVP, qual chá posso tomar? Não faça chá, na dúvida não faça. CBP é qualquer coisa, né? Não tome chá. Exatamente. Ainda mais CBP, né? Que não é o motivo da live, que a gente tem tratamento bom, que diminui a progressão da doença, então não tem por que procurar tratamento alternativo. Perfeito. Perguntaram assim, gostaria de saber se é diabetes ou a medicação da diabetes e a reposição hormonal pode alterar a enzima. Bom, diabetes descompensada e reposição hormonal podem sim alterar a enzima. Então, aquele diabetes dentro do controle glicêmico normalmente não altera. Porém, ainda assim há um risco, né? E a questão da terapia hormonal, assim como a maioria dos hormônios, há possibilidade de alteração, tem que investigar. Isso aí, mas também tem um outro lado, né? A gente sabe que mulheres pós-menopáusicas têm maior risco de esteatose, progressão para esteatohepatite de formas graves, e a gente sabe que a deficiência hormonal também piora isso, né? Então, até a recomendação é usar a terapia de reposição hormonal caso tenha indicação. A gente não contraindica, mas pode ter alteração. Exatamente. Tem que acompanhar. E há uma coisa que a gente não falou, que eu acho extremamente importante falar, que agora eu estou me lembrando, não sei porque eu me lembrei agora, é o uso de estatinas na esteatose. O que tu me fala aí? Que quando que a gente vai usar essas estatinas, a gente pode ou não pode? Os pacientes às vezes chegam já super assustados, com o médico diz assim, não, mas não pode usar, tem que passar para o hepatologista, porque as enzimas hepáticas são elevadas, enfim. Assim, a minha decisão de estatina, creio que deve ser parecida com a sua, é muito baseada no risco cardiovascular do paciente. Então, assim, estratifica o paciente, isso é uma coisa importante, gente. A gente não toma estatina só, assim, até o momento, porque tem gordura no fígado. Tem que ter um fator de risco que justifique a utilização. Por que tem gente que tem medo das estatinas? Porque existem estatinas que podem alterar TGO e TGP. Aí cabe o quê? A gente escolher a melhor estatina para você. O que é a melhor estatina? A primeira, que o custo vai ser plausível, e segunda, a que dá menos alteração de lesão hepática. Então, assim, entre as estatinas, eu gosto muito da pitavastatina. Uso muito pita, depois rosuva e, assim, quase nunca, se possível, a Simva, porque a Simva e a Atorva costumam alterar mais. Agora, sim, tem um paciente que tem muito alto risco cardiovascular e tem uma alteração hepática que não tem associação com o tempo que começou a estatina. Eu contraindico? Não. Ele vai manter e eu vou procurar outras causas.
E você, qual é que você prescreve? É isso aí. Então, a estatina tá prescrevendo. Eu prescrevo pra todo mundo que tem hipercolesterolemia, né? Então, LDL elevado, prescrevo a estatina. A pitavastatina, eu já usei muito mais pitavastatina que hoje, tá? A pitavastatina é o que menos dá alteração de enzimas hepáticas, isso que a gente sabe, pelo menos, né? Só que ela tem uma potência menor, né? Sim. Então eu já usei assim, ó. Ela tem 2 miligramas, tem 4 miligramas, aí tu usa, não baixa, daí tu troca pra rosuvastatina e aí baixa a. Então, varia muito os pacientes. Eu já prescrevi mais que pitavastatina, mas enfim, o uso de estatinas como uma classe toda, a gente realmente usa nos pacientes que têm hipercolesterolemia, né? E esteatose. Então, como você comentou, não é para a esteatose, a gente trata a condição associada, que isso é uma coisa importante também. E só lembrando, assim, que as estatinas hoje têm sido usadas no contexto de cirrose, então as pessoas realmente que têm uma doença hepática mesmo mais avançada, não precisa ficar com tanto medo de usar a estatina, desde que com monitorização. Né? Isso é Sim, importante. perfeito. Inclusive, a estatina no cirrótico, ainda mais que varizes esofágicas, tem tido bons resultados. Sim, Então, assim, não tem... E a não, estatina ainda, né? E assim, é assim bastante cena. O dia desse eu peguei uma paciente cirrótica minha e comecei a estatina dela, tinha varizes esofágicas, começando. Daí ela foi no cardio, o cardio suspendeu a estatina. Aí eu falei, não, aí nessa hora a gente não, porque tinha a cirrose, como é que ia começar a estatina. Aí eu falei assim, não vou entrar nessa briga, né? Peguei e liguei para ele. Não, olha, pode fazer. É porque os outros profissionais ainda têm muito medo do paciente cirrótico, né? Então, acha que não pode fazer. Então, o hepatologista ainda tem que ligar. É importante mesmo fazer essa troca, até para conscientizar os outros médicos que o cirrótico pode usar, né? O cirrótico é algo assim que ninguém quer colocar a mão, até porque realmente é um doente potencialmente muito grave, às vezes já é muito grave, né? Dependendo do estadiamento da cirrose. E não adianta, a medicina evolui muito, o que era contraindicação alguns anos atrás, vira indicação hoje, isso depende muito do conhecimento que vai avançando, né? Então, isso é realmente só os especialistas para ter esse conhecimento. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar é extremamente importante. Gente, tem muita pergunta que não tem nada a ver sobre tratamento de esteatose. Eu tô simplesmente ignorando realmente, porque a live a gente já tá com 50 minutos de live, que até passou bastante da proposta, então vamos responder só realmente relacionado a esteatose. Eu também estou procurando ir. Chá de Marcela, a gente já comentou, não. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, os medicamentos, né? E acho que foi uma live ótima. Eu também acho. Acho que agora a gente tem que marcar outra de elastografia. Porque o tanto de perguntas que veio de elastografia no final. Tem de elastografia. Muito bom, muito bom. Medidas comportamentais, que é interessante fazer sobre isso, quais exatamente as medidas comportamentais, tipo de alimentação, se tem alguma alimentação que é mais benéfica ou não, para quem tem contexto de esteatose, é muito interessante isso. E muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada pelo teu tempo aí, que deixou o Zezé aí do lado, querido. Prazer foi meu. E vai ser salva, então, a live aqui no meu perfil. Vai ficar... talvez eu publique essa live lá no canal do YouTube também, eu acho bem interessante. E nos mandem dúvidas que a gente tenta responder assim que possível. Às vezes é muita chuva de perguntas que a gente não consegue. Todas as perguntas que estão aqui de outras doenças podem nos mandar, que a gente tenta responder. Nas próximas terças eu vou continuar fazendo as lives sobre dúvidas de doenças hepáticas, mas tem essas lives especiais. E um recado final para vocês que eu quero dar, depois eu quero ver o que a Natália vai dizer, é que o mais importante dentro do contexto dessa hepática esteatótica, procurar um profissional, um hepatologista que tenha experiência e conhecimento adequado para tratar vocês e não menospreze gordura no fígado, porque independente do grau, se é grau 1, grau 2, grau 3, é uma doença que pode levar a cirrose, tá? Então, é isso, se cuidem e vamos deixar a Natália falar os recados finais dela. Não, eu acho que é isso mesmo, Raquel. Eu acho que
o hepatologista ele tem vivido, eu vou te falar que alguns dias de desespero, porque principalmente quando a gente tem elastografia em consultório, a gente tem pegado muito paciente com gordura no fígado. Hoje, eu tô falando só de hoje. Hoje eu recebi 2 pacientes que tinham uma gordura no fígado a longo prazo. Ah, mas vai deixando, e vai deixando. Aí teve um paciente que, esse para mim hoje foi marcante, né? Aliás, eu vou contar os dois para deixar de recado e a gente finalizar. Esse paciente veio encaminhado da endócrino. Na hora que eu levantei a camisa dele para fazer o exame, fiz aquela anamnese, vi que ele foi encaminhado por plaqueta baixa. Na hora que eu levantei a camisa, eu vi algumas varizes, sabe? Parede abdominal e telangiectasias. O hepatologista olha isso, plaqueta baixa, já tem uma noção do que a gente vai encontrar. Então, assim, era um paciente que veio ganhando peso nos últimos 6 anos, chegou no peso máximo, estava com TGO e TGP alterado, ele nem sabia que estava com TGO e TGP alterado. Fizemos o fibroscan, já era um cirrótico com hipertensão portal. Então, esse caso me deixou, assim, um pouco assustada. E o segundo caso, que eu acho que, até para desmistificar aquilo que a gente falou, era uma paciente que já estava tendo perda de peso, ela tinha uma esteatose leve em ultrassom, mas ela procurou o hepatologista por quê? Porque o pai teve cirrose e o irmão teve câncer de fígado. Pedi o fibroscan, porque não é porque é gordura no fígado leve que a gente não pede, pedi. E, infelizmente, era uma paciente F4 também. Então, assim, gente, gordura no fígado não é inocente. O hepatologista tem falado muito disso, eu falo muito disso, a Raquel fala. Por quê? Porque é assustador ver o quanto de oportunidade de mudança as pessoas perdem ali em 5, 6 anos. Diferente, por exemplo, da hepatite B, da hepatite C, que tinham tempo para se rotizar, esse nosso paciente se rotiza muito mais rápido. Então, é até desesperador para a gente ver, assim, a gente está vendo isso todo dia. Então, conscientizar é importante, mas não deixem. Não, é normal. Estou com essa gordura no fígado, é normal, é leve, sempre tive. É uma frase que eles sempre falam. Doutora, eu sempre tive essa gordura no fígado, todo mundo tem, isso é normal. E não é. Procurem ajuda para não serem surpreendidos com quadro de cirrose ou até de um tumor ali no fígado, né? Mas é isso, gente. E a gente vai programar outras lives, estou voltando. Vamos lá. Quis voltar, inclusive, para fazer com a Raquel, porque eu sabia que ia ser maravilhoso. Isso foi ótimo. Muito obrigada pela companhia, Natália. Muito obrigada para quem assistiu até o final aí a nossa live. Tenho certeza que aproveitaram muita coisa. Grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.